Mesmo que você seja do 9º ano e nunca aprendeu um tanto de matérias, ou se você é uma pessoa que tá longe da escola, ó, há décadas e acha que não tem mais capacidade, você é capaz sim de conquistar a aprovação na ETEC e eu estou aqui pra te ajudar nisso, tá? Boa noite, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos a mais uma das nossas lives de Lili Responde, que são as lives em que eu trago pra cá algumas dúvidas e eu respondo essas dúvidas. E não dou respostinha curta não, realmente explico a dúvida pra você. E são dúvidas que normalmente chegam pra mim lá pelo Instagram, principalmente pela caixinha de perguntas. Pra quem não sabe, eu coloco praticamente todos os dias nos stories do Instagram uma caixinha de perguntas. Quem estava lá ontem sabe que ontem teve caixinha de perguntas. Hoje não teve ainda caixinha de perguntas, mas vai ter depois da live lá no meu Instagram. Então se você não me segue no Instagram, depois aproveita e já corre pra lá porque vai ter caixinha de perguntas também. E além de todas as dúvidas que eu tiro todos os dias nos stories do Instagram, eu sempre trago pra cá, pro canal, pra nossa live de Lili Responde ao vivo, aquelas dúvidas mais extensas que dependem de uma explicação maior, enfim. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece ainda, prazer, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho ETEC e aqui eu compartilho muito conteúdo com você, estratégias, técnicas de estudos, toda a metodologia, sabe, o que você precisa fazer para conquistar a aprovação na ETEC de uma vez por todas. Mesmo que você seja do 9º ano e nunca aprendeu um tanto de matérias, ou se você é uma pessoa que está longe da escola, ó, há décadas e acha que não tem mais capacidade, você é capaz sim de conquistar a aprovação na ETEC e eu estou aqui para te ajudar nisso. E bom, nossa dúvida de hoje então, como você certamente já viu no título, é uma dúvida que muita gente envia para mim, uma dúvida muito frequente aqui no YouTube, no Instagram, tanto na caixinha de perguntas quanto nos comentários também das fotos do Instagram. Muita gente manda também pelo Facebook, enfim, que é como usar o mapeamento, ou seja, o que fazer depois que você faz o mapeamento do vestibulinho ETEC, depois que você mapeia a prova da ETEC, identifica as características do mapeamento. Qual o próximo passo? Como aplicar esse resultado do mapeamento nos teus estudos do dia a dia? Afinal de contas, você faz o mapeamento para conseguir o quê? Para conseguir identificar o perfil do vestibulinho ETEC, para conseguir identificar características da prova, o que a prova cobra de você dentro de cada um daqueles assuntos, como que ela aborda os conteúdos, qual é a forma como ela vai te exigir uma questão, a outra questão, enfim, né? E aí, depois que você faz o mapeamento e descobre tudo isso, qual é a próxima etapa? O que é que você tem que fazer? Então hoje eu vim revelar aqui realmente o que fazer depois que você faz o mapeamento, tá bom? Se você me conheceu nesse exato momento, você certamente não sabe muito bem como fazer o mapeamento, mas assim, eu realmente não tenho como te explicar aqui agora como fazer o mapeamento. Quem participou da Maratona ETEC sabe que a gente teve assim um dia inteiro praticamente só pra falar sobre o mapeamento, justamente porque é uma etapa que é um pouco mais extensa, né? Então eu vou aqui mostrar pra você o que fazer pós-mapeamento, tá bom? E resumidamente, o mapeamento é uma técnica que permite que você identifique, analisando provas anteriores da ETEC, vários aspectos realmente importantes em relação à abordagem daqueles conteúdos. Afinal de contas, não adianta só você saber ali quais são os tópicos que são mais cobrados no vestibulinho ETEC. Isso ajuda? Ajuda muito, facilita muito. Não é por acaso que eu entrego a checklist ETEC que tem pra você já quais são os tópicos mais cobrados, aqueles tópicos em que você tem que debruçar, realmente estudar aqueles assuntos. Mas você também precisa entender como é que eles são cobrados. É que nem um bolo, por exemplo, né? Eu sempre falo de bolo porque eu gosto muito de comer bolo. Mas assim, um bolo, quando você vê a receita dele e vê os ingredientes, se você é uma pessoa que nunca fez aquele bolo antes, não sabe como é aquele bolo, não conhece o passo a passo do bolo, sabe? O modo de preparo, né, que tem na receita, pode ser que você coloque uma coisa fora de ordem. Por exemplo, você até sabe que é importante colocar fermento no bolo, mas se você colocar o fermento antes de tudo e mexer demais, o bolo desanda. Ou então você sabe que precisa colocar margarina, mas talvez você não saiba que quando você bate a margarina ali junto com açúcar, por exemplo, fica mais fácil de misturar a massa do bolo, entende? Então o como é uma coisa que também faz muita diferença e por isso que o mapeamento é tão importante, tá bom? Então, seguinte, né, nossa principal dúvida de hoje aqui é em relação a como aplicar o mapeamento. Eu só dei esse contexto todo para que caso tenha alguém aqui que não sabe direito o que é mapeamento, agora sabe por que funciona, para que ele serve, enfim, tá bom? Papel e caneta em mãos aí para você fazer anotações também enquanto você assiste, para que você consiga depois aplicar tudo isso, né? Porque não
adianta entrar por um ouvido, sair pelo outro e aí depois você ir, sei lá, jogar videogame e esquecer tudo isso que eu te falei, tá bom? Então pega aí papel e caneta, pode ser um post-it, pode ser um bloquinho de anotações, pode ser o seu caderno, pode ser o que você quiser pra você fazer anotações, desde que você não perca as anotações que você vai fazer, beleza? Então, seguinte, né? Primeiro ponto aqui que é importante que você saiba é que após fazer o mapeamento, você não vai sair correndo, estudando tudo no mesmo dia, ou você não vai pensar assim, agora que eu fiz o mapeamento, eu vou estudar tudo de português, depois eu vou estudar tudo de geografia, depois tudo de matemática. Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que fazem o mapeamento por matéria. E aí elas terminaram, por exemplo, o mapeamento de geografia e elas pensam, agora, neste mês de julho, eu vou estudar todos os tópicos de geografia. Daí a pessoa faz o mapeamento de português depois. Aí ela pensa, agora em agosto eu vou estudar tudo de português. Isso não vai trazer o resultado que você quer, que no caso é a tua aprovação. Por quê? Porque se você fizer isso, teu estudo vai deixar teu cérebro muito saturado. O que significa saturado, né? Imagina que você vai ter que passar um mês inteiro da sua vida comendo só feijão. Cara, quando chegar ali no último dia do mês, você não vai aguentar mais ver feijão, você vai vomitar só de pensar em feijão, né? É a mesma coisa quando você força o teu cérebro a todos os dias daquele mês, ou então toda semana, estudar um único tópico. Você precisa variar os tópicos, mesclar isso na tua rotina de estudos. Além disso, um outro ponto importante para que você não faça isso é que o que acaba acontecendo é que você vai se sobrecarregar demais de um assunto, muitas vezes dar muita atenção para um tópico que nem é tão importante, que ele é importante, mas não é o principal, e deixar de lado um outro assunto. Outro ponto negativo também, né, de você terminar o mapeamento e pensar, vou estudar primeiro tudo dessa matéria, depois tudo da outra. Tem matérias que elas se correlacionam. Por exemplo, geografia se correlaciona com história em alguns pontos. História se correlaciona com português em outros pontos. Química se correlaciona com biologia em alguns pontos. Mas também se correlaciona com física em outros. Então, se você estudar as matérias muito isoladamente, esse mês tudo de geografia, no próximo tudo de química, você não vai conseguir fazer essas conexões que você precisa fazer entre uma matéria e outra pra conseguir aprender melhor aqueles assuntos, sabe? Então não desespere quando você acabar o mapeamento e também não pense que, acabei o mapeamento, agora eu vou estudar de qualquer jeito. O mapeamento serve para que você tenha um direcionamento no seu estudo, ou seja, para que você, quando for estudar qualquer tópico ali de física, de geografia, de história, de biologia, enfim, os tópicos das matérias que são importantes para o vestibulinho ETEC, você consiga pegar as características realmente úteis. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas vão precisar estudar com conteúdo não direcionado, concorda? Por quê? Porque o conteúdo que você vai encontrar aqui no YouTube, no Instagram, no Google, enfim, ele não foi feito sob medida pro vestibulinho ETEC. Inclusive, muitas apostilas que falam que são pra ETEC também não são pra ETEC. Elas só tem ali o texto que tá na Wikipédia e foi colocado ali de qualquer forma. Então, é importante que você conheça o perfil da prova, conheça as características que o vestibulinho te pede dentro de cada matéria, sabe? E aí, na hora de você estudar, você vai focar naquelas características e eliminar as que não são necessárias, tá bom? Inclusive, uma pergunta que muita gente me faz. Tem uma checklist, precisa fazer um mapeamento mesmo assim? Precisa, justamente porque o mapeamento vai ajudar você a entender, dentro de cada um daqueles tópicos que estão na checklist, o que você precisa focar daqueles assuntos, o que você precisa focar em geral de cada matéria. Se tal matéria você vai ter que focar num conteúdo mais contextualizado ou mais direto. Se nessa matéria aqui as questões têm mais interpretação ou elas te pedem mais o conceito. E nessa matéria aqui, será que tem mais linguagem verbal ou não verbal? Então são vários aspectos, características que existem na prova e que o mapeamento abre isso pra você, sabe? É como se o mapeamento te entregasse um mapa mesmo, no fim das contas. Tanto que quando eu falei sobre o mapeamento na maratona, eu entreguei ali as 10 características que você precisa encontrar no mapeamento, né? Quando você for fazer o mapeamento, justamente porque você vai usar as características depois, sabe? Quem é aluno nosso da ETEC Power, eu sei que tem aluno assistindo aqui, porque os nossos alunos da ETEC Power são assim. Mesmo quando tem live, eles também querem participar das lives, mesmo sabendo que já tem todo o conteúdo completo na ETEC Power. Então, o que acontece? Quem é aluno nosso não precisa fazer um mapeamento porque o nosso conteúdo já está direcionado na ETEC Power. Então, os alunos sabem que uma aula, por exemplo, de cinemática, ela é 100% focada em como a ETEC vai cobrar a cinemática. Uma aula de cinemática da ETEC Power, no caso, sabe? Não vai ser uma cinemática aleatória, assim. Ela é pautada no que o vestibulinho pede daquele assunto. Então, é muito importante que você que não tem um conteúdo direcionado, faça um mapeamento para conseguir estabelecer as conexões que você precisa dentro do assunto, sabe? Para que você consiga realmente estudar
estudar aquele assunto focando no que importa dentro dele e não pegando características aleatórias que serviriam, por exemplo, para o Enem, mas não serviriam para a ETEC, ou que serviriam para o Senai, mas não serviriam para a ETEC, ou que serviriam para a FUVEST, mas não serviriam para a ETEC, justamente porque cada prova tem um perfil próprio e você precisa levar isso em consideração na hora de estudar especificamente para o vestibulinho ETEC, ok? E além disso, o mapeamento traz vários outros benefícios, outras vantagens. Então, se todo mundo soubesse, as pessoas não teriam preguiça de fazer mapeamento, elas fariam mapeamento com gosto, com ânimo, porque o mapeamento, ele é o salvador da pátria, sabe? Então, olha só, né? A primeira vantagem, assim, é que o mapeamento, ele ajuda você a entender, assim, o que realmente é importante dentro de cada assunto que você vai estudar pro vestibulinho. Porque, como eu falei, se você estuda com conteúdo que é aleatóriozão, vão ter várias informações ali que o vestibulinho não vai te cobrar. Então, mapeando, você consegue focar naquelas características que o vestibulinho realmente vai te cobrar. Além disso, com o mapeamento, você consegue reduzir o tempo que você estuda. Tem muita gente que fala, mas Li, eu vou gastar dias mapeando. Eu sei, eu também gastei dias mapeando quando eu fui fazer o mapeamento pela primeira vez. E mesmo hoje em dia que eu só atualizo o mapeamento, eu ainda gasto um tempo fazendo, porque é uma coisa trabalhosa, né? Como diria Coldplay, ninguém disse que seria fácil. Mas é um tempinho que você gasta ali antes do teu estudo, porque o mapeamento tem que ser feito antes do teu estudo, sabe? E você consegue poupar tempo que você vai estudar. Por quê? Porque a pessoa que estuda um conteúdo muito amplo, que não está direcionado e que foca em várias características ali que não estão direcionadas para o vestibulinho, gasta muito tempo tentando processar aquela informação toda, tentando assimilar aquele conteúdo, enfim. Já a pessoa que faz o mapeamento, ela não vai gastar esse tempão todo. Por quê? Porque ela sabe em quais pontos ela vai ter que focar. Então aquela pessoa vai apagar ali do estudo dela coisas que não são úteis e ela vai gastar menos tempo fazendo um resumo. Por quê? Porque ela sabe que não vai precisar colocar todas aquelas informações aleatórias que muitas vezes nem tem a ver com a ETEC no resumo dela. Outro ponto, a pessoa na hora de revisar economiza muito tempo também. A pessoa consegue ter uma assertividade muito maior no que ela vai estudar, ela consegue interpretar melhor as próprias questões da ETEC quando ela faz o mapeamento, porque ela vai estudar de forma mais interpretativa assuntos que exigem isso. Então você vai ter um estudo direcionado que vai te poupar tempo, facilitar na hora de você resolver questões, facilitar na hora de você resumir, facilitar muito a tua revisão também. A revisão fica muito mais prática, muito mais rápida, muito melhor quando você estuda com conteúdo depois que você faz o mapeamento, sabe? Então facilita muito, muito, muito a sua vida de verdade. Inclusive uma aluna nossa, a Giovana, né? A Giovana, ela foi nossa aluna da ETEC Power em 2019 e entrou na ETEC esse ano de 2020. E o que acontecia com a Gi é que antes de entrar na ETEC Power, ela nem sabia o que era mapeamento direito, sabe? Quando ela descobriu o mapeamento, ela já começou a perceber diferenças no estudo dela. E depois que ela passou a ter o conteúdo já mapeado, facilitou ainda mais, né? Porque ela tinha ali basicamente a faca e o queijo na mão, sabe? E aí ela conseguiu aprender até mesmo matérias que pra ela pareciam impossíveis, que ela nunca tinha visto antes, como física, química, biologia. E assim, eu sei que muitas pessoas também nunca viram física, química e biologia antes. Só de pensar em química já ficam assim, meu Deus do céu, mas química, todo mundo sempre falou pra mim que é difícil. Ou então, ah não, física é impossível. Mas não é. Porque quando você faz um mapeamento e usa o mapeamento aliado a outras técnicas, como a técnica BMA, por exemplo, o que acontece é que você vai conseguir não só direcionar o teu estudo, mas também organizar o teu estudo do melhor jeito possível. E ao fazer isso, você vai conseguir economizar ainda mais tempo de estudo, vai conseguir ter ainda mais produtividade no teu estudo, sabe? Você vai conseguir estudar melhor, né? E estudando em menos tempo também. Você vai aprender mais, estudar melhor e gastar menos tempo. Ou seja, é o que todo estudante quer, não ter que ficar o dia inteiro ali tentando aprender um conteúdo, sabe? E conseguir aprender mesmo aqueles conteúdos que parecem mais difíceis, aqueles que você nunca teve uma base antes, enfim, você vai conseguir estudar isso em casa, mesmo sem ter aprendido na escola, por exemplo, algum conteúdo que é importante pro vestibulinho, tá bom? Então essas são as vantagens, né, de você fazer um mapeamento. E então vamos lá ao ponto-chave aqui. O que é, então, que você tem que fazer depois do teu mapeamento? Ok, já mapeei tudo, entendi que o mapeamento é muito funcional, já percebi várias mudanças na minha vida de estudante, assim, depois de fazer o mapeamento, mas o que eu faço depois dele, então, né? E olha só, a primeira coisa, né, como eu já falei pra você, você não pode sair desesperado querendo estudar tudo de uma vez, tá bom? Você precisa organizar os seus estudos. E pra isso eu recomendo justamente que você use a técnica BMA. Resumidamente, pra quem caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é essa técnica, BMA significa básico, médio, avançado. Ou seja, é a ordem que você vai ter que estudar os conteúdos. Inclusive, ontem no Instagram, na caixinha de perguntas, eu até entreguei ali o primeiro conteúdo de uma matéria que muita gente pede, que muita gente fica em dúvida porque nunca viu antes. Então, quem me segue no Instagram teve essa resposta ontem nos stories, né? O que eu sempre falo. As pérolas do meu Instagram estão nos stories,
porque é onde tem mais ainda estratégias, técnicas, estudos. Eu sempre dou alguns spoilers também em relação ao vestibulinho, muito mais do que no feed, porque o story é instantâneo, né? Parei, fiz um story e pronto, já tá lá. Então é isso. Ontem eu até abri o jogo em relação a uma matéria que é bem difícil de identificar o primeiro tópico dela. E quando eu falo de primeiro tópico, é porque quando você vai estudar um assunto, tem um tópico ali basal, a base daquele assunto, que você vai ter que estudar primeiro aquele tópico para que você entenda os próximos. Tem depois outros tópicos, né, que são básicos também, mas não são tão básicos quanto aquele primeiro. Outros que vão ser os médios e depois os avançados. E depois que você faz o mapeamento, acaba ficando mais fácil de você organizar a técnica BMA, sabe? Mesmo que você nunca tenha aprendido uma matéria específica. Tem muita gente que fala ali, eu não sei como usar o BMA porque eu nunca vi física. Como que eu vou saber qual o tópico de física que vai ser o mais básico? Mas olha só, quando você faz o mapeamento, lembrando que você não precisa identificar os tópicos principais no mapeamento, porque isso já está de graça para você na checklist ETEC. Mas você vai identificar ali as características dentro daqueles tópicos, né? Então, quando você faz o mapeamento, você consegue ver dentro dos tópicos mais cobrados e ali dentro das matérias em si também, os tópicos que vão te exigir menos conhecimento, digamos assim. Porque o mapeamento você vai analisar as questões anteriores para identificar as características, né? E você vai começar a perceber, inclusive, quais são mais fáceis, quais são mais difíceis, quais tópicos parecem que dependem de um outro tópico para você resolver uma questão, sabe? Por mais que a questão seja simples e curta, enfim. Então, com isso, você vai conseguir fazer o BMA com muito mais facilidade, tá? E BMA é essa organização do conteúdo para que você comece do mais básico até chegar ao avançado. Por que é tão importante fazer BMA? Tem muita gente que tenta pular essa etapa e depois vem dizer: Li, eu não organizei meu conteúdo. Aí eu comecei por um assunto super difícil, me frustrei, me senti o cocô da mosca, do cocô do cavalo, do bandido, me senti uma derrota em forma de gente, e agora eu vou ter que recomeçar tudo. Vai ter que recomeçar tudo, porque você precisa começar pelo mais básico. Tanto que outra coisa que a gente faz na ETEC Power é já organizar esse conteúdo começando do mais básico, pra ninguém querer pular etapas, pelo amor de Deus, né? Porque pular etapas acaba atrapalhando o processo. Tem gente que pensa, vou começar pelo mais difícil pra me livrar logo. Aí se livra da aprovação também, porque depois fica muito mais complexo pra você entender todos os tópicos em geral, tá? É importante fazer o BMA, organizar o teu BMA, pra que assim você consiga realmente começar melhor, né, o teu estudo, tá? Depois que você faz o BMA, você vai criar ali o teu cronograma de estudos. Já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, como criar um cronograma eficiente. Por que eu falo isso, né? Porque o cronograma ali, sabe, ele vai levar em consideração, então, o planinho de estudos que você fez do BMA, ou seja, quais matérias você vai ver primeiro, né, quais tópicos, na verdade, tá não qual matéria. Tópico é o assunto, tema, dentro daquela matéria. Pronto. Tema eu acho que é uma palavra que quase todo mundo entende. Então, por exemplo, não é se você vai começar por história ou por geografia. É por qual tópico de história você vai começar, por qual tópico de geografia você vai começar. Vai ser por pré-história, aí depois você vai colocar esse outro tópico aqui, depois esse outro, e assim por diante. Então, você vai criar isso e você vai levar isso pro teu cronograma também. Por quê? Porque você só saber qual que é o assunto que é o mais fácil, qual que é o médio, qual que é o avançado, isso sozinho ali não vai deixar tua rotina possível de você estudar, né? Tem muitas pessoas que fazem o BMA, mas aí a pessoa fala depois de uma semana: mas eu não consegui prosseguir com os meus estudos. Porque a pessoa pensa que era só ela colocar aqui, esse é básico, esse é médio, esse é avançado. Vou começar por esses assuntos aqui. Então de física vai ser esse tópico, de matemática esse, de biologia esse, de história esse. A pessoa pensa: vou estudar tudo isso num dia. Aí dá errado, a pessoa se frustra e desiste, né? Esse é o ciclo da pessoa que tenta dar um passo maior que a perna. Então o que é importante? Cria um cronograma que vai levar em consideração as características do seu dia a dia. E agora, como estamos no isolamento social, teu dia a dia tá diferente do dia a dia na época da escola, por exemplo, né? De quando a escola estava presencial. Então é importante que o teu cronograma leve em consideração o teu momento presente, tá? O teu momento de agora. Por quê? Porque se você faz um cronograma levando em consideração os horários que você tinha, a rotina que você tinha antes do isolamento, o que vai acontecer é que você não vai conseguir seguir esse cronograma. Porque a sua vida mudou, ela está diferente. E quando a nossa rotina muda, a gente precisa adaptar o cronograma pra ela, tá? É essencial que você faça um cronograma bem feito. Tem que ser feito pra você, por você. O cronograma é uma coisa pessoal e intransferível, tá? Você não pode pegar o cronograma do amigo, tá bom? Depois disso, o ponto mais importante, assim, né? Claro que esses outros, eles são essenciais pra que você consiga fazer o ponto mais importante agora, que é como você vai realmente aplicar o mapeamento ao teu estudo. E lá vamos nós, então. Imagina que o Joãozinho é uma pessoa que quer prestar o vestibulinho ETEC, o Joãozinho já fez o mapeamento, o Joãozinho é um garoto de ouro, ele tá lá no caderninho dele as características do perfil da prova, que o perfil é
social, né, o perfil ideológico da prova, no caso, como são as questões. Ele vai ver ali que as questões de geografia, por exemplo, vão trazer tanto linguagem verbal quanto não verbal, vão ser bastante contextualizadas, vão pedir alguns conceitos. Muitas vezes vai ter um conceito que a alternativa vai colocar pegadinha. Então o Joãozinho pensou, ok, é isso que o vestibulinho me cobra em relação à geografia. Quais tópicos de geografia que eu tenho que estudar? Ele olha no checklist lá, daí ele tem lá, por exemplo, migrações, população, enfim, né? O Joãozinho pega aqueles tópicos. Na hora dele estudar aquele tópico, como é que ele vai aplicar esse mapeamento no tópico? Vamos supor que o Joãozinho vai estudar num lugar aleatório, assim. Ele vai buscar uma aula, sei lá, no YouTube, e ela não é direcionada para a ETEC, afinal de contas, não foi feita para a ETEC, foi feita para qualquer pessoa que queira estudar aquele assunto ali, que pode ser de migrações. Então o Joãozinho vai pegar as características que o vestibulinho pede para ele em relação a migrações e em relação à geografia em geral, e ele vai focar naqueles tópicos, tá? Naqueles subtópicos, na verdade, e naquelas características, aqueles pontos-chave que o vestibulinho pede. Então, por exemplo, se o vestibulinho pede ali uma análise de linguagem verbal e não verbal dentro do tópico migrações, aqui é só um exemplo com esse tópico, porque foi o primeiro tópico que veio em mente, tá? Então, vamos supor que o vestibulinho faz isso, então o Joãozinho, ele vai ter que analisar alguma imagem, alguma coisa assim. Ou então, em relação à análise populacional, né? Isso é uma coisa que é real, tá? O vestibulinho quase sempre coloca ali uma pirâmide etária, enfim. Então, o Joãozinho, se a aula que ele viu ali não falar de pirâmide etária, ele vai ter que buscar a pirâmide etária, ele vai ter que, talvez, fazer questões que envolvam isso também, né? Resolver as questões que envolvam isso. No resumo dele, ele vai ter que colocar todo um contexto, vai ter que colocar o impacto social daquele assunto. Então, por que a gente tem que estudar isso? Por que as pirâmides etárias são importantes para a análise populacional brasileira? O que elas dizem? Então, coisas que fazem sentido pro vestibulinho, o Joãozinho vai ter que levar pro resumo dele. E ele vai ter que praticar com questões também que tenham relação com isso, tá bom? Inclusive, se ele estiver ao alcance dele, até mesmo ver alguma resolução comentada do vestibulinho relacionada com aquele tópico, pra quê? Pra que o Joãozinho consiga estabelecer ainda mais conexões, né? Inclusive, quem é nosso aluno do Workout, que é o nosso clube de resoluções da ETEC, de resoluções de questões da ETEC, no caso, consegue fazer isso com mais facilidade. Ou seja, a pessoa estudou um assunto, ela até praticou o assunto já, só que se a pessoa não tem uma resolução comentada, lá no Workout ela vai lá no módulo de geografia, por exemplo, e ela pega questões comentadas que vão ajudar no estudo dela. Então as questões comentadas também ajudam nisso. Elas não vão substituir, por exemplo, uma videoaula, resumo, exercícios, mas elas fortalecem bastante seu aprendizado também e te ajudam também a entender melhor a aplicação prática do vestibulinho. Também te ajudam a ver ali, né, como que o perfil da prova pode se manifestar num tipo de questão diferente, o raciocínio que você precisa ter. Então, quando eu falo de usar o conteúdo mapeado, ou quando você não tem um conteúdo já mapeado, você direcionar o que você estuda usando o que você descobriu do mapeamento, digamos assim, eu falo disso, não só de você na aula focar nos pontos principais, mas no teu resumo, destacar os pontos principais, na hora de você resolver questões, pegar questões que envolvam aqueles pontos principais e que sejam no padrão de abordagem do vestibulinho, ver resoluções comentadas, porque tudo isso vai fortalecer o seu aprendizado, tá bom? Vai permitir que você crie aquelas conexões que o vestibulinho pede que você tenha, né, de certa forma, na hora de você fazer a prova, tá? Bom, eu expliquei aqui já também, né, que o mapeamento é importante para que você estude com foco nesses pontos-chave que o vestibulinho cobra. E tem muita gente que me acompanha que pergunta assim: Li, eu posso fazer um mapeamento, por exemplo, pro Enem ou pra FATEC? Você pode sim, tem características diferentes, tá? Que a FATEC, que o Enem possuem, ok? Então é importante ter em mente isso, né? Nem tudo que você encontra especificamente no mapeamento da ETEC você vai encontrar de outras provas, mas o mapeamento te ajuda em geral, assim, no que você vai ter que estudar, ok? E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, então deixa o seu gostei pra eu saber que você gostou e que ajudou você também. Afinal de contas, a minha missão por aqui é essa, é ajudar você a conquistar a aprovação na ETEC e a ser um estudante que tem uma vida com mais qualidade, um estudo muito melhor, sem ter que ficar se matando de estudar, né? Também se inscreve aqui no canal caso você tenha caído de paraquedas, você chegou hoje por aqui, é um sinal divino de que você precisa se inscrever pra não perder os próximos vídeos, lives e tudo que tem por aqui no canal. Ficar sempre de olho, porque sempre tem conteúdo. Esse é o maior canal feito especialmente pra quem é um vestibulindo, pra quem tá aí na jornada rumo à aprovação. E, é claro, me acompanha no meu Instagram, que vai passar aqui na tela pra você também.
É Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio, tá? Porque lá no meu Instagram tem muito conteúdo massa que não está aqui no YouTube. Tem quiz nos stories, toda quinta-feira é sagrado. Desde 2018, tem stories praticamente todos os dias, tem perguntinhas nos stories, eu respondo muitas delas. Também tem posts no feed, enfim. Eu e minha equipe somos muito dedicados no Instagram, assim como aqui no YouTube. Então é isso, um super beijo pra você, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!